Pessoal, boa tarde. Bem-vindos aos seminários online da CAP. Nessa semana nós temos o seminário da doutora Angélica Nardo Casseri. Ela possui doutorado em hidrologia realizado na França, na Universidade Água Paristec, com parceria com o Instituto de Pesquisa Francês ISTER. Possui 2 pós-doutorados, o primeiro no CEMADEM, com a bolsa da FAPESP, e o segundo no Departamento de Matemática aplicada da PUC-Rio, focado em quantização de incerteza na identificação de depósitos turbídicos, uma parceria com a Petrobras. Certo? O currículo dela é relativamente extenso, ela vai poder se apresentar aí, você vai poder conhecer ela melhor. E o título da palestra é Rainfall Nowcasting Using Deep Learning Method in the Southeast of Brazil, Comparing Different Input Window Lengths and Different Forecast Horizons. Doutora Angélica, a palestra é sua, pode começar a hora que quiser. Muito obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou colocar aqui para vocês, de modo apresentação, né? Esse trabalho, na verdade... Nossa, deixa eu só fechar aqui, porque está aparecendo, o pessoal pode admitir, pronto. Esse trabalho, na verdade, é uma parceria junto com o Dr. Leonardo Bacelar do CEMADEM. Atualmente, sou cientista de dados na empresa Energisa, só que eu continuo desenvolvendo a parte também, esses trabalhos de pesquisa com previsão de chuva, nowcasting, que é a minha especialidade, né? Desde o doutorado eu trabalho com isso. Então, para começar, entrar num contexto aqui, né? Por que é tão importante essa questão de previsão, de nowcasting, de eventos extremos de chuva? Acho que todo mundo já sabe, né? O Brasil é campeão, principalmente devido à região tropical. Em São Paulo, né? A gente tem diversos exemplos aqui. Esse GIF é só... Se vocês estão vendo toda vez que aparece, acho que deixa eu fechar aqui. Aí, pronto. Vocês estão vendo a minha tela de admitir as pessoas ou não? Eu estou admitindo as pessoas, você pode continuar a palestra, que eu vou admitindo as pessoas. Que aparece aqui para mim. Aí, pronto, voltou. Pronto, deixa que eu cuido dessa. Obrigado. Deixa eu fechar aqui. Aí. Então, a gente consegue ver que esses eventos causam diversos danos, tanto econômicos como sociais, né? E são principalmente eventos de inundações bruscas, que têm resposta rápida, nível de água sobe rapidamente, e são bacias hidrográficas pequenas e médias, né? O que a gente entende por previsão imediata, né? O que significa isso? Na verdade, a gente tem a observação dos dados de chuva, pode ser radar, satélite, pluviômetro, etc., e modelos numéricos do tempo. O nowcasting, ele vai entrar ali no meio, né? Ele entra nas previsões das primeiras 6 horas, que são para esses eventos que são bruscos, né? Que a gente entende que são eventos que de uma hora para outra, vamos dizer assim, o céu muda e começa a chover repetidamente, e é muito difícil prever esses tipos de evento. Então, aqui é só um exemplo, né? É um estudo que foi realizado ali considerando dados de radar da cidade de Campinas. São dados de radar que foram utilizados no projeto SS Chuva, que é uma parceria com a FAPESP. E a gente consegue ver que são eventos caóticos, né? Que tem uma correlação... Angélica. Oi, desculpa interromper. Eu acho que o slide está travado só no primeiro. Tem um pessoal comentando aqui e o meu também. Eu achei que era só o meu, mas vi que outros comentaram. Deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu compartilhar de novo, então. Vamos ver. Aí. Agora tá aparecendo? Sim. Agora tá, desculpa. Agora, obrigada, pessoal. Isso aqui é só o slide que eu tinha comentado sobre o nowcasting, né? O que é previsão imediata. Que eu falei que a previsão imediata tem de fazer a previsão das primeiras 6 horas, curto prazo de tempo. E voltando onde tinha parado, é que esses eventos, né, esses eventos caóticos, eventos extremos de chuva, têm uma correlação espacial e temporal baixa. Utilizando um variograma, não sei se todo mundo está acostumado, que ele vai verificar, né, numa distância, o variograma espacial, ele vai verificar até a correlação máxima no tempo, no espaço, e depois o variograma temporal é a correlação máxima no tempo, né? Então, se a gente considerar o variograma temporal, ele tem uma correlação máxima de 1,5 horas, né, 1h30.
Isso considerando dados do radar de chuva de Campinas. E esses eventos, como tu está falando, são eventos que evoluem rapidamente. Então, as células de chuva são geradas e degeneradas de forma rápida. Então, o objetivo desse trabalho é gerar previsões de chuva de curto prazo de tempo, né, nowcasting, utilizando o método LSTM, que é de redes recorrentes convolucionais, né, que é Deep Learning. Para entrar aqui no detalhe, eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse tipo de metodologia. O Deep Learning, né, ele se diferencia do Machine Learning porque, principalmente pelo fato que você não tem que fazer a extração das features, né? No Machine Learning tem uma pessoa que vai lhe extrair essas informações. Já no Deep Learning são as próprias redes neurais que vão aprender e detectar o que são as melhores informações para ela guardar e gerar as previsões e etc. Nesse trabalho, a gente utiliza redes neurais recorrentes. O que são essas redes neurais, né, recorrentes? Elas, na verdade, elas têm diversas camadas e elas armazenam as informações das camadas anteriores. Então, aqui nesse gifzinho, ele está explicando de uma forma simples, né? As informações que entraram da camada anterior se juntam com a camada atual e segue para as próximas camadas de redes neurais. O que a gente entende por rede convolucional? Principalmente quando a gente trabalha com imagens, que é um exemplo, o caso desse trabalho, que a gente utiliza imagens de radar, muitas vezes é complicado extrair todas as informações. Então, a gente utiliza redes convolucionais, que ela vai tentar agrupar as informações e reduzir a dimensão da imagem radar, salvando só o que é importante, né? Então, nesse GIF, por exemplo, ele está mostrando são kernels de 3x3, né? Uma matriz de 3x3, e vai coletando a informação para reduzir, agrupar essas informações. O LSTM, né, é uma rede neural muito interessante que ela armazena informações das camadas anteriores, mas ela tem um diferencial, né, que ela tem na célula de memória dela, ela decide se ela vai salvar as informações ou se ela vai esquecer. Então, aqui mostrando para vocês, tem a célula, né, estável, né, que ela passa as informações da última camada para a camada atual, para depois a camada posterior. Aí ela tem o input do gate, né, que é o gate de entrada do dado. Ela vai analisar esse dado e vai decidir se ela salva essa informação ou não. Se ela não for salvar, vai para o forget gate. Então, ou seja, aquelas últimas informações ela decide deletar, como se ela não souber, ela não conhecesse aquela informação. E o output gate, que é o gate de saída, né? E por que é importante esse gate de esquecimento, vamos dizer assim? Porque muitas vezes, principalmente nos eventos extremos, as informações do começo do evento já não são relevantes. Isso pode, na verdade, até afetar e dificultar o aprendizado do seu modelo, porque como é um evento que altera rapidamente, né, as informações, então o que aconteceu no começo do evento ali de chuva, por exemplo, não é tão importante para ele como a última observação de chuva. Então, isso, com os dados que você vai utilizar para treinar o seu modelo, ele vai entender o que é importante salvar, o que é importante esquecer. Isso ajuda também no processamento dos dados, né, da velocidade do cálculo. Então, aqui são os 3 gates e um exemplo do LSTM, como que funciona. Nesse trabalho, foi utilizado o LSTM com kernel de 3x3, que ali é a rede convolucional, né, as matrizes de 3x3. Foram utilizadas 4 camadas convolucionais 2D, que elas são destinadas mais a entender o dado no espaço, e uma camada convolucional 3D, que vai ajudar nessa questão de previsão temporal, né? Então, nesse trabalho, o intuito é prever o próximo passo de tempo de um filme. O que é o filme no nosso caso? É a continuação do evento de chuva. Então, eu entrego para o modelo, para treino e depois para previsão, o início do evento de chuva e ele vai tentar prever para mim os próximos passos de tempo. Tá?
Então, para esse trabalho, foram utilizados dados de radar, como eu falei, do excesso de chuva, e são dados de 2016 a 2017. Ali é só onde está o radar, que era ali na Unicamp. E esses vermelhos são bacias hidrográficas, mas aqui eu não vou mostrar a parte do modelo hidrológico, vou focar só na parte da previsão do Nowcast de chuva. Para isso, a gente vai trabalhar só com eventos de chuva extremo, né? E para isso, a gente teve que selecionar esses eventos. Então, aqui eu estou mostrando de forma rápida como foram selecionados esses eventos. Foi um trabalho que eu fiz num pós-doutorado lá no CEMADEM. Então, primeiramente, se pegava as imagens de radar e fazia um filtro, né? Que selecionava as imagens só que tinha dados de pixels acima de 5 milímetros por hora. E eu selecionava essas imagens considerando no mínimo 10 pixels que tinha intensidade de chuva acima de 5 milímetros por hora. Depois disso, eram verificados só eventos que tinham duração acima de 2 horas, porque muitas vezes, dado do radar, às vezes ele dá uma intensidade ali de chuva, mas às vezes é um erro ou um pixelzinho, então não adiantava para a gente. E por fim, teve uma análise visual desses eventos, porque justamente teve exemplos lá de ter em um pixel 500 milímetros por hora, então não era o caso. Então a gente teve uma análise visual para entender se realmente aquele evento fazia sentido, e esses eventos foram selecionados para treinar e testar o modelo. Então, no final, foram 9 eventos que foram considerados para treinar esse modelo de Deep Learning, o LSTM, e 3 modelos para validação. Quando eu coloco aqui total de imagens de 10 minutos usados para treinar o modelo, é porque o meu dado radar é de 10 minutos, então foram 883 imagens para treino do modelo, tá? E esses últimos 3 eventos foram para validar o modelo desenvolvido. Que eu só quis colocar para vocês os parâmetros do modelo, as camadas convolucionais, né, a normalização para cada camada. Então, foram 4 de 2D e uma de 3D. Esse daqui, o número de camada, é basicamente teste. Treinando, tentando ver o resultado, para ver qual o número de camadas suficiente para dar um bom resultado e também não impactar tanto no processamento e treino do modelo, porque quanto mais camadas, mais demora o treino do modelo, né? Ainda mais quando é imagem. Para o treino do modelo, foram desenvolvidos 2 tipos de treino, com 5 imagens e com 7 imagens. O que significa isso, né? Então, como eu falei, são filmes. Eu pego, primeiramente, as primeiras 5 imagens, como se fosse o início do evento, e falo para ela, esse é o começo, e depois eu mostro para ela a continuação do meu evento de chuva. E aí eu vou fazendo isso para cada time steps, né? Para cada passo de tempo. Então, eu pego as primeiras 5 imagens, depois eu ando mais 10 minutos e pego mais as últimas 5, e vou fazendo isso até o final do evento. Foi feita a mesma coisa, mas considerando 7 imagens, né? Então, eu pego as últimas 7 imagens para treino do modelo. E aí eu vou caminhando até acabar o evento. Isso considerando os 9 eventos de chuva que eu mostrei ali no slide anterior para treino do modelo. Bom, para validar esse modelo desenvolvido, a gente vai utilizar a curva ROC, que ela ajuda a identificar a capacidade do seu modelo de detectar um evento, né? Então, eu defino um linear e verifico se quanto foi excedido ou não, para verificar se tem falsos alertas ou quando o meu modelo acertou. E tudo isso é baseado na matriz de confusão, né? Que está aqui a gente vê aqui por baixo, ou seja, quando observado, ultrapassou esse limiar e a minha previsão também, então é o verdadeiro positivo. Quando observado, não ultrapassou esse limiar, mas a minha previsão ultrapassou, é falso positivo. E assim por diante, né? Falso negativo e verdadeiro negativo, quando ambos não ultrapassaram o limiar. E a partir disso é criada a curva ROC. Na curva ROC, o eixo X é a probabilidade de falsa detecção
e o eixo Y é probabilidade de detecção, né? O hit, o sucesso. Então, o que eu quero? O perfeito é eu acertar todas as vezes que foi observado que ultrapassou o limiar, então 100% de probabilidade de detecção e 0 falsa detecção, né? E aí, quando você calcula a área dessa curva, seria 1. Mas, como a gente sabe, é muito difícil, quase impossível conseguir isso. Então, você vai calcular vai ter essa curva e para ajudar a análise, né? Porque senão, nesse caso, seria uma curva ROC para cada passo de tempo de previsão, a gente calcula a área da curva. E o que a gente quer é ter uma área da curva acima de 0,5. Por quê? Se eu chegar a 0,5 ou abaixo disso, significa que eu estou fazendo, se for 0,5, eu estou fazendo o mesmo tanto de falsa detecção quanto acertando a detecção, então não é interessante para mim. E se eu fizer menor, eu estou errando mais do que acertando. Então, aqui é só um exemplo, a gente faz as previsões até 80 minutos de previsão. Então, são 8 time steps de 10 minutos. E para avaliar esse método, a gente compara tanto o modelo treinado com 5 imagens e com 7 imagens com a persistência. O que é a persistência? Eu considero que a minha previsão é igual à última observação de chuva. Eu só pego a última observação de chuva e repito para os próximos passos de tempo. Então, aqui, primeiramente, eu vou considerar um limiar, né, para a curva ROC de 1 milímetro por hora. Ou seja, toda vez que eu ultrapassar 1 milímetro por hora, eu coloco igual a 1, e o que não ultrapassar 1 milímetro por hora, eu coloco igual a 0. E aí eu comparo a minha previsão com a minha observação. Então, a gente vê aqui no eixo X o time steps, né, as previsões até 80 minutos. Aqui eu coloco 8, que é 8 imagens de 10 minutos. E o azul, o verdinho, né, o verde claro, é o método considerando imagens, 5 imagens, né, filmes de 5 imagens, e o verde é considerando 7 imagens. Por que o box plot? Porque eu calculo a área da curva ROC para cada previsão, cada imagem. Então, eu gero uma previsão, comparo com a observação. Isso para cada imagem prevista, né? Então, por isso que eu tenho, como eu tenho várias imagens, como é que eu posso falar? Cada time step diferente, então por isso que eu tenho um box plot, né? E aí a gente consegue ver, eu preferi fazer isso do que fazer a média, porque a gente consegue verificar o quanto que varia ali a área da curva ROC. Então a gente consegue ver que até 8 passos de tempo, a curva ROC, né, na mediana dela ali, ela está acima de 0,5. E a gente consegue ver que é melhor que a persistência. Ambos os métodos, tanto 5 quanto 7 imagens. Aí eu faço isso de novo, mas dificultando, né, aumentando o limiar, colocando 5 milímetros por hora. E aí a gente consegue ver que já está mais difícil, quando chega a 7, 8 time steps, né, de previsão ali, eu já vejo que a mediana está próxima de 0,5 e tem várias previsões ali que já estão abaixo de 0,5. E coloco aqui para 20 milímetros por hora, que é mais difícil ainda, né? Eu tenho que detectar um pico acima de 20 milímetros por hora. E eu consigo ver que a partir de 5 time steps, né, 50 minutos, a minha previsão ali já começa, a mediana começa a ser menor ali, né, que 0,5 a área da curva. E a gente consegue ver que as 7 imagens é um pouco melhor do que 5 imagens. Aqui a gente consegue ver principalmente aqui. A gente acha, né, a gente acredita que isso se deve porque você dá mais informações para o modelo. E como ele tem um forget gate, se ele acha que aquela informação não é tão importante, então ele vai lá e esquece, deleta ela. Como é o exemplo, por exemplo, do início do evento de chuva. Então, a gente consegue observar que os métodos tanto 5 imagens como 7 imagens apresentam melhores resultados que a persistência. Né? Isso também observa-se que quanto maior o limiar, quanto mais você considerar uma intensidade mais alta de chuva, mais difícil você detectar. Né? E o M7 imagens apresenta uma melhor performance do que 5 imagens, mesmo sendo bem tênue, bem
baixa, pequena diferença. E esses métodos a gente pode ver que pode ser uma solução para a previsão de nowcast e para a detecção de picos. Acredito que seja isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Não sei se foi claro, deu para entender como a gente desenvolveu essas metodologias. Angélica, Rafael de volta. Muito obrigado pela apresentação. A gente vai abrir a sessão de perguntas agora. Eu peço aos participantes que queiram fazer pergunta, podem mandar pelo chat ou podem ligar o microfone e tentar falar diretamente. Deixa eu ver se eu consigo dar um chat aqui. O pessoal é meio tímido ou não ligaram o microfone ainda. Angélica, eu tenho uma pergunta, mas ela é um pouco fora da área de nowcasting. Mas pela curiosidade, se você puder voltar o slide lá naquela arquitetura que você colocou das primeiras camadas da rede. Qual? Este ou... Esse, pode ser nesse daí. Tá. A minha dúvida que vem é porque eu sou de IA tradicional, mais antiga. Então a gente tinha que torturar os dados para eles tirarem para a gente os features e daí para jogar para uma rede neural era bem conhecida, vamos dizer, a questão de separabilidade, era a arquitetura da rede neural era bem fácil de determinar. Mas quando eu vejo que o pessoal usa as redes mais complexas, deep learning, eles colocam uma quantidade muito grande de camadas. A minha pergunta é a seguinte: você chegou nesses números, nesse número de camadas, o tamanho do kernel, filtros, por tentativa e erro, ou tem assim uma aproximação inicial? Então, assim, foi por tentativa e erro, mas não foi no escuro do zero, né? Vamos dizer assim. Foi lendo artigos, foi vendo o que é feito e eu fui baseando nisso e tentando chegar nas soluções. Por exemplo, o kernel 3x3, ele é bem utilizado, bastante utilizado. Tem um pessoal que já tentou fazer previsão por Deep Learning utilizando CNN, né? Mas não era LSTM. Eles fizeram redes neurais convolucionais recorrentes sem considerar LSTM. E era kernel de 3x3 também. Então, assim, o número de camadas foi na tentativa e erro, mas não foi no escuro. Foi baseando no que já existia e tentando adaptar. Referências, né? Referências. Senão, acho que nunca acaba os testes também, né? Ok, nós temos uma pergunta aqui do Marcos Rodrigues. A previsão acerta tanto a intensidade quanto o posicionamento da precipitação? Ah, sim. Então, por isso que a gente colocou um limiar de 1 milímetro por hora, porque justamente 1 milímetro por hora, se você for pensar em intensidade, não é tão importante para um evento extremo. Mas ele justamente vai me ajudar a ver se eu estou detectando o local correto da previsão. Né? A zona de chuva, aquela zona de chuva. Então, se eu estou conseguindo detectar onde está chovendo 1 milímetro por hora, a gente consegue entender que ele está acertando, de modo geral, a zona de chuva. Porque eu poderia até colocar um limiar 0,1, 0,5 só para ver realmente se ele está acertando a zona ali de chuva, né? Mas a gente consegue analisar essa questão a partir daqui, a partir dessa, colocando o limiar baixo só para ver se ele está acertando aonde chove e onde não chove. Existem outros métodos, né? Aqui a gente decidiu colocar a área da curva ROC, mas a gente poderia comparar, por exemplo, colocar até essa pergunta legal para a gente colocar alguns exemplos aqui, né? Colocando as imagens, talvez ajude a enxergar melhor isso. Obrigado. Nós temos também a pergunta do Adriano Almeida. Ele agradece a apresentação e pergunta: o modelo de previsão de vocês leva em consideração outros fatores, como a cobertura de solo, por exemplo, ou são previsões de chuva com chuva? Só chuva. É uma das questões que, como para próximos passos, eu acho que seria interessante testar, combinar com outras variáveis, como, por exemplo, eu tenho dado de velocidade do vento, direção do vento, colocar essas informações. Agora, solo, tudo a gente não coloca, até porque a gente para aqui na chuva, né? A gente não vai para vazão. Pelo menos esse trabalho a gente não chegou a transformar chuva em vazão. Angélica, boa tarde, é o Marcos. Oi, Marcos. Eu tenho uma outra pergunta. Como que foi calculada a taxa de precipitação? Vocês usaram variáveis polarimétricas ou só refletividade? Não, então, na verdade, esse trabalho, o dado de chuva, eu já tinha, foi com contribuição do projeto da FAPESP PSS Chuva, que eu já eu já consegui o dado transformado, entendeu? Para a intensidade de chuva. Eu não mexi na parte de refletividade
eu tenho um trabalho que mostra lá como eles fizeram isso, mas não fui eu que converti o dado. Entendi, obrigado. Obrigado, Marcos. Nós temos também uma pergunta do Douglas. Existe uma quantidade ideal ou desejável em relação ao número de casos utilizados para treinamento? Porque ele disse que foram utilizados apenas 9 casos, correto? Uhum. Sim, então, na verdade, a gente não... Quando a gente fala 9 casos, é que são 9 eventos, mas você tem que olhar o treino do modelo pelo número de imagens que foram utilizadas. Como era de 10 em 10 minutos, né? Foram 883 imagens. É porque a gente decidiu treinar um modelo só com eventos extremos. Não interessa para mim quando, vamos dizer assim, o céu está azul, não está chovendo nada. Isso vai dificultar meu modelo a treinar. Eu só vou treinar ele quando está chovendo. Mas a gente tem que olhar pelo total de imagens e não pelo evento. Isso aqui, o evento é só para falar que eu fiz esse filtro para considerar só quando tem eventos significativos, né? Que são eventos que eu quero prever. Mas a importância mesmo é o número de imagens que eu tenho, que são 883. Outra coisa, quanto mais eventos e mais imagens, melhor, né? Que a gente, pelo dado que tinha, era o que a gente conseguiu. Até como uma perspectiva seria combinar dados de outros radares, de outras regiões, para conseguir treinar um modelo, que seria interessante também. Oi, Angélica. Sim. Léo, deixa eu só complementar um pouquinho o que a Angélica falou. Repara que a gente teve uma estratégia diferente aqui. A gente tinha um conjunto de timestamps, né, que a Angélica fez um pré-processamento para identificar cada evento. E aí, depois que a gente retirou quais são os eventos de chuva, né, os eventos realmente ligados a eventos extremos, o shuffle para o treinamento não foi considerando esse ensemble. A gente rotulou. Então, a gente escolhia alguns eventos para treinamento e alguns eventos para validação e teste. Então, a gente não passava eventos aleatórios. A gente passava a gente não passava instantes aleatórios. A gente passava eventos aleatórios e todos os instantes desse evento. Acho que isso ajudou a rede a entender o processo todo. Sim, verdade. Até é o que eu tentei explicar aqui, né, nesse gráfico, que é assim, a gente pega esses eventos, esses 9 eventos para treinar, mas você tem que considerar como se fossem filmes. Eu pego os 5 primeiros passos de tempo e dou para o meu modelo treinar. Depois eu ando mais um time steps e pego os últimos 5 passos de tempo e dou para ele treinar. E vou fazendo isso até os eventos acabarem, né? Considerando os 9 eventos. Então, eu tenho 883 séries de imagem, ou seja, 883 filmezinhos, né, dos eventos. Então, isso ajuda ele a entender a correlação temporal desse evento. É como se fosse o LSTM, ele pode ser usado para muita coisa. O Watson utiliza ele, utilizado para prever continuação de filme, literalmente mesmo. Você dá o começo do filme, ele entende o que está acontecendo e ele prevê os próximos passos de tempo. Então, justamente como o Leonardo falou, né, eu acho que o segredo daí é ele tem que entender como é que continuam esses filmes e ele usar isso para prever, né, os próximos passos de tempo. Isso foi claro. Pessoal, mais perguntas? Se alguém quiser fazer pergunta pelo microfone mesmo ou pelo chat. Opa, tá ouvindo? Sim. Opa, Angélica, parabéns aí pelo trabalho. Eu fiquei apenas com uma dúvida em relação a essa seleção dos seus eventos. Tem como você voltar na imagem que mostra isso? Não, a de baixo. Ah, tá. Isso. Você considerou apenas os anos de a transição entre 2016 e 2017, né? Na verdade, assim, eram os dados que a gente tinha na época. Eu queria saber, assim, qual a tua expectativa em relação a se fossem introduzidos dados de outros períodos, ou seja, outras sazonalidades. Se você acha que seria eficiente os resultados? Então, eu acho que seria muito interessante porque é mais informação. E quanto mais variabilidade, eu acho que quanto mais você conseguir adicionar variabilidade ali para o seu modelo, melhor. Porque esses eventos, eles são, assim, eles variam muito.
Então, por exemplo, eu tentei colocar eventos com duração diferente, com acúmulo de máximo, acúmulo de chuva diferente, para justamente ajudar a rede a treinar ali, né? Entender como que funciona. Então, eu acho que seria, quanto mais, assim, eventos desse tipo, melhor para a rede neural aprender. Temos uma pergunta do Adriano Almeida. A previsão são por pixel, certo? Ou vocês definem alguma grade? Pode acontecer a previsão de um pixel ou grade cair na vizinhança? Vocês fazem alguma avaliação nesse sentido? Na verdade foi por pixel, sim. Não avaliei isso e seria interessante, né? Tem até um método que chama FSS, eu acho que é Skill Score. Eu não lembro o que era o significado, mas é justamente, você não considera só o pixel, você pode considerar os pixel na volta para ver se ele acertou também, né? Porque às vezes você erra o pixel, mas o pixel do lado ele acertou, né? Então só tem uma transição ali. A gente não considerou os pixels em volta. É um ponto que seria legal avaliar também. Mais pergunta, Paulo? Deixa eu só fazer um outro comentário nessa linha. Uhum. Como a Angélica teve a ideia de fazer a análise de desempenho usando esses limiares e transformando o problema de regressão contínuo em um problema de classificação discreto, né, em duas classes apenas, eu acho que a gente se viu um pouco livre desse problema. Porque como a gente está olhando essa questão de classificar ou não classificar como acima do limiar, a correlação espacial do dado ajuda nesse caso. Porque se você calcula tipo uma distância euclidiana entre as duas matrizes ponto a ponto, você vai sofrer bastante com essa questão da escala, né? Se o dado está transladado, girado ou contraído, isso vai dar um problema. Mas como a gente está olhando a curva ROC, acho que a gente sente menos. A gente ainda sente, mas sente menos do que fazer um RSME direto, entendeu? Uhum. VJ, só uma pergunta. Não sei se esse modelo de vocês de previsão foge muito, mas nas áreas costeiras, esse modelo de previsão pode ser utilizado para avaliar a taxa de erosão? Ou aí tem que usar ondas ou outra coisa? Taxa de erosão. Mas aí você fala que teria que ser outro dado de entrada, né? Não, ou você fala considerando a chuva, tentar detectar a taxa de erosão. Considerando a chuva, considerando ondas, etc. Eu acho que vai depender das variáveis, né? O quanto que elas ajudam a entender, mas eu acho que seria possível. Tá. Assim, uma questão que eu levanto é se a gente tem dados suficientes para ele conseguir entender. Porque, por exemplo, lá na PUC, a gente trabalhou com a Petrobras de detectar cenários possíveis de regiões de depósito turbidítico. E aí o grande QI da questão é que não tinha dados suficiente para gerar cenários possíveis com Deep Learning. Então aí a gente usou geoestatística para gerar cenários possíveis, acho que gerou N cenários possíveis, e aí depois, a partir disso, tem um aluno lá focando nisso, utilizando Deep Learning para fazer a previsão, né, dos depósitos. Mas tem uma questão do número, da quantidade de dados, né, quanto que tem ali. Tá legal, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós temos tempo ainda, se alguém quiser, é só mandar pelo chat ou pelo microfone mesmo. Aquele limite, boa tarde, Angélica, boa tarde, Leonardo, e boa tarde a todos. Aquele limite de 2 horas, né? Por que 2 horas? Foi assim, meio empírico? Ou foi por causa dos dados que vocês dispunham, ou a duração aproximada dos eventos? Assim, a questão das 2 horas era porque na época do pós-doutorado a gente queria pegar também a parte de eventos que causavam flash floods, né? E aí a gente olhando na região tinha que ser acima de 2 horas para a resposta da bacia e tudo mais. E como esse trabalho era uma continuação do pós-doutorado, então não foi utilizado os mesmos eventos. Mas sim, poderia se considerar talvez uma ou 2 horas. Acho que nesse trabalho aqui não impede.
não impediria utilizar isso. Mas como foi a mesma base de dados de eventos, então a gente decidiu não mexer. Obrigado. Nada. Certo, pessoal? Então, bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente vai encerrar o seminário. Eu agradeço novamente a Angélica. Angélica, muito obrigado. É sempre importante a gente ver seminários assim, de computação aplicada a alguma coisa, né? Juntar um problema ainda mais da área que o INPE tem um interesse muito forte com os métodos computacionais. Então, novamente, em nome de todos, agradeço a apresentação. Nós entraremos em contato posteriormente para passar o certificado, para tocar mais ideias e eu aviso a todos, peço novamente aos alunos da CAP que quem ainda não fez, mande uma mensagem dizendo presente, para a gente contabilizar a presença e ficamos à disposição, Angélica. Novamente, muito obrigado, obrigado a todos e se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu encerro o seminário agora. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado. Até mais aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.